Aí eu achava que era tipo, ai, que bom, o Brasil foi modernizando, proclamar a República acabou com o imperialismo, novidade, modernidade. Agora, a melhor amiga da pessoa com amnésia, e o Brasil tem amnésia, é a história, né? Se você for lá ver, estudar sobre isso, povo negro estava na rua, o povo de terreiro, os capoeiristas estavam na rua em uma luta armada contra a proclamação da República. Porque o que que rola? O Brasil, o Império, ele era meio que terra de ninguém, né? Era muita coisa que muitas possibilidades, a lei tinha falhas porque a lei a gente sabe que foi feita pelos brancos para proteger os brancos, né? Então, quando chega a República, de repente tem um monte de chefe. De repente todo mundo manda um pouquinho, pode crer? Aí o que venderam pra gente foi a modernização, né, do Brasil. Não, gente, mas é porque vamos acabar com a escravidão, vamos virar república, isso é moderno, é o que tá rolando de mais moderno. Agora, isso é o que vem, né? O que a gente não sabe é que os quilombos estavam se unindo cabuloso, tipo, nessa época mais do que nunca, com as senzalas e tocando terror nas casas grandes, velho, matando, tacando fogo, sabe? E aí os brancos estavam com medo de acontecer um segundo Haiti, porque no Haiti, na Revolução do Haiti, tacaram, sabe, mataram os brancos tudo. E aí eles, não, vamos acabar com esse negócio aqui, vamos proclamar a república pra gente ter mais poder, né? E aí chama tudo de modernização. O que acontece nessa modernização? Aqui eu botei, né, uma das coisas que aconteceu foi a atualização da Lei da Vadiação, em 1891, no qual se acrescentou a prática da capoeira como forma de vadiação e a realização de trabalhos forçados como castigo. Olha a escravidão aí, ela só mudou de nome. Opa, tá desempregado? Tá desempregado, é crime, vadio. Ó, esse é um trecho da historiadora Nirlene Nepomuceno no mestrado dela de 2006. Ó, o final do Império foi acelerado por grupos da elite que sonhavam com a modernização do país, tendo como base um projeto europeu de cultura e civilização. A Belle Époque parisiense, em especial, espelhava esse modelo. Da Europa também vieram teorias nas quais faltaram-se os homens da ciência. Como esses homens da ciência diziam o quê? Que preto era pior do que branco, né? Essa coisa, e aqui no final ainda fala, né? Que a miscigenação era degenerativa, ou seja, o seu corpo vai ser pior, sua saúde vai ser pior, você vai envelhecer mais rápido, sabe? Um monte de merda. Que aí, se você bota o status de ciência, velho, quem é que vai discordar? Quem é que vai dizer que é mentira? Cabuloso. E isso eu ainda vou acrescentar, por exemplo, um dia você tá doente, você vai numa benzedeira, numa rezadeira, e aí no dia seguinte fala, não, isso é proibido, isso é charlatanismo, isso é tudo mentira, isso não funciona. O que funciona é o papel da universidade branca, que a gente não vai deixar você entrar. Vocês estão entendendo? E parte também desse processo de modernização era embranquecer o país. Aí o Brasil fez o quê? Abriu as porteiras e falou, venham imigrantes, vem italianada, alemãozada, vem todo mundo pra cá. Nos primeiros de 1891 até 1900, ou seja, nos primeiros 9 anos, foram mais de 1 milhão de europeus que chegaram imigrantes. Nos primeiros 80 anos, já foram 4 milhões que já batiam o número de escravizados que vieram ao longo de 3 séculos, né, de africanos escravizados. Agora, essa parte aqui é muito maravilhosa, né? A aposta na eficácia da teoria de branqueamento foi forte. Em 1911, o diretor do Museu Nacional no Rio de Janeiro, o antropólogo João Batista Lacerda, apresentou no Congresso Universal das Raças na Universidade de Londres, onde participou na qualidade de representante do governo brasileiro, um trabalho intitulado Procedimento de Redução Étnica. Para tal procedimento, Lacerda estabeleceu o prazo de 1 século para que os pretos e mestiços desaparecessem da população brasileira. Fica aqui comigo. Agora, curte só a cagada. Essa parada, mais oficial do que isso, não dá, né? Isso foi um congresso em Londres. Imagina, em 1911, um congresso na Europa falando sobre raças. E, para tal procedimento, Lacerda estabeleceu o prazo de 1 século para que pretos e mestiços desaparecessem da população brasileira. Os primeiros, em razão da fome, das doenças, das debilidades físicas e incapacidade de assimilar-se à civilização. Já os mestiços sofreriam um processo lento de depuração das características negras, diluindo-se através dos cruzamentos maritais com crescente população branca importada. Em outras palavras, os negros caminhavam para a autodestruição por não conseguirem se adaptar às condições de uma sociedade moderna. Ou seja, ele achava que em 2010 já ia ter acabado os pretos no Brasil. O que não invalida o processo de branqueamento. Quem disse que esse processo não acabou, né? A gente vê genocídio da população negra. E aí eu ainda vou gravar mais um story falando sobre a atualização da Lei da Vadiação em 1941. Aí vamos lá, chegaram 4 milhões de pessoas brancas, elas assumiram todo o trabalho que as pessoas negras estavam fazendo durante o período da escravidão, né, com essa coisa de que, mão de obra mais qualificada, sendo que isso também era um engodo, porque os brancos, eles aprendiam lá, os europeus, aprendiam meio que no quadro a fazer as coisas, e os pretos já estavam fazendo as paradas na prática, né? Então tem alguns documentos históricos que falam sobre que, na real, os pretos trabalhavam melhor, mas o racismo é sobre isso também. Então, beleza. A atualização da Lei da Vadiação
Chegaram 4 milhões de brancos aqui, tomaram os trabalhos tudo, saturaram o mercado, e ser desempregado era crime. Desde então, a vadiagem serviu, em muitos casos, como espécie de manto para encobrir o abuso de poder da polícia, representante do Estado nas prisões efetuadas para averiguação. Estou falando rapidinho aqui, senão vira um podcast. Mas qual que era essa definição de vadiagem atualizada para 1941? Entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria subsistência mediante a ocupação ilícita. Ou seja, ser desempregado era crime. Era crime. Mercado saturado pelos brancos, os pretos na rua, sem casa, sem terra, sem porra nenhuma, e ainda era crime estar na rua. Aí fala com prisão de 15 dias até 3 meses. Aí, até os anos 70 era comum a prisão por vadiagem estar ligada à falta de documentos. Lógico. Então, os policiais, eles faziam o que eles quisessem, eles prendiam quem eles quisessem. Diz que no balanço de 75, a vadiagem era o segundo crime mais praticado na região metropolitana. O segundo crime mais praticado era você estar à toa na rua. Agora me diz, como é que caralha que é culpa da pessoa negra estar na condição que ela tá? Me diz. Pra finalizar, eu vou dizer, gente, não se iluda com essa porra de proclamação da República ser modernidade, não. É só mais uma atualização do racismo que distribui o poder para pessoas brancas, que foi lá e impediu as nossas culturas tradicionais de se espalharem. Outra coisa também, vamos acabar com os cortiços, né? Esse monte de gente que ocupou os casarões que foram desocupados quando a família real voltou para Portugal, ficou esse monte de casa, uma galera ocupou, criaram os cortiços. Não, vamos acabar com essa merda, vamos alargar as ruas, desapropria isso. O marido da princesa Isabel, no auge da sua benevolência, vira e fala: podem carregar as tábuas e as paredes e as coisas que vocês conseguirem. A galera sobe o morro e cria a primeira favela, né? Foi ali, saiu do Cabeça de Porco, do cortiço do Cabeça de Porco, e foi criada a favela da Previdência. Chegaram os favelados da guerra, subiram junto, e, gente, a gente tá nessa merda atualizando esse racismo até hoje. Até hoje.